Boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Podem tomar os vossos lugares, por gentileza. Bom, para a gente começar agora essa nossa parte da tarde, eu confesso que eu não sou da mesma área de vocês, mas dentro do meu trabalho, aquilo que sempre me ajuda a desvendar algumas questões complexas, ou é a poesia ou é a música. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma poesia aqui, ouvindo a conversa de vocês. Como cidadã e contribuinte, IRS, IRC, IVA, tanta coisa para pagar, prometo que eu vou juntar. ISV e ISMI eu tenho que contribuir, eu vou dar um duro aqui. INSS e o ICMS, ó Senhor, um GPS para eu poder me nortear. O IPI, ITR e IOF, eu só quero o FGTS, que é para eu poder me descansar. Bom, lembrando que este fórum aqui... Lembrando que este fórum aqui é uma iniciativa do FIB, do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, em parceria com o IDP e com o ISCSP. Para este primeiro painel da tarde, eu convido, então, a nos guiar ao debate sobre o custeio da seguridade em um futuro com cada vez menos emprego. Ministro Ives Gandra Filho, ministro do TST. Luísa Andias, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Marta Coimbra, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Joana Nunes Vicente, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E Carol Brasil Vasques, advogada. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que hoje participamos deste Fórum Futuro da Tributação. Não é a minha área específica, já esclareço, é de meu pai, a área de tributação, mas convidado pelo professor Gilmar Mendes, pelo professor Zé Roberto, aí é convocação, a gente atende, a gente obedece. Pois bem, uma grata satisfação estar aqui com a professora Luísa, com a professora Marta, com a professora Joana, com a professora Carol, para tratar desse tema da disrupção em relação ao custeio da proteção social com cada vez menos emprego. Eu vou formular algumas questões aqui, deixar que a professora Luísa exponha o problema com mais amplitude e depois nós vamos tentar sair com alguma solução aqui, principalmente pensando no Brasil. Nós estamos hoje com esse grande problema das plataformas digitais, de saber se tema para relação de emprego ou apenas relação de trabalho, como eu defendo na minha turma, que aqui não há subordinação, há um trabalho, mas que efetivamente o trabalhador não tem essa garantia de previdência, de assistência social em termos de plano de saúde, porque, como foi dito aqui nos painéis anteriores, muitas vezes esse trabalhador só pensa no agora, no aqui e agora. Não vou pensar aqui em reservar alguma coisa ou me cadastrar como contribuinte autônomo. Então, é um tema que nós teríamos que pensar um pouquinho. Então, uma primeira pergunta que eu gostaria que pudesse ser respondida e nos dar alguma orientação: como custear a previdência social em relação a trabalho sem vínculo de emprego? E também, como o nosso painel é de disrupção,
Uma das experiências negativas que nós tivemos, então nós temos que pensar no passado para não errar no futuro. Quando, o ministro Gilmar vai lembrar, quando passou a cobrança de contribuição previdenciária, em termos de execução, para a Justiça do Trabalho, pensou-se, isso vai poupar muito a Procuradoria da Fazenda Nacional de entrar com ações para cobrar contribuição previdenciária. E o tiro no pé dessa solução foi o fato de que, muitas vezes, os juízes trabalhistas admitiam um acordo em que a maior parte daquilo que ia ser pago pela empresa era de natureza indenizatória, e aí o INSS entrava com ação, ou melhor, entrava com recurso para conseguir que fosse meio a meio, ou que a maior parte do acordo fosse de natureza salarial. E chegamos a um momento em que o maior litigante perante o Tribunal Superior do Trabalho que eu integro era o INSS. Então, quer dizer, o tiro acabou saindo pela culatra. Então, essas coisas que nós temos que conseguir, tirando lição do passado e vendo os problemas do futuro, aquilo que o Zé Roberto comentou aqui, que eu anotei, que achei muito importante, como conseguir encarar esses avanços tecnológicos que dilapidam as nossas bases legais, conseguir uma nova roupagem, mas respeitando o fenômeno econômico, respeitando o fenômeno tecnológico, né, sem querer colocar nas mesmas bases anteriores. Então, ficam aqui os meus questionamentos para a professora Luísa, aqui da Universidade de Coimbra. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava imenso de agradecer o convite para aqui estar presente hoje. É com grande prazer que aqui estou, é uma honra. Não vou cumprimentar individualmente cada membro da mesa para não perdermos tempo, vou dirigir apenas um cumprimento muito especial a toda a comissão organizadora, aos meus colegas de painel, que é uma grande honra partilhar este painel convosco e a todos os presentes. Para me focar, então, diretamente no tema que aqui nos traz, sem tentar não exceder o tempo, que aliás está ali apontado para... é bom, que é uma boa forma de autocontrole. Cumpro-me então realmente falar, o que me foi proposto foi falar do fenómeno disruptivo entre a questão da existência, a diminuição do nível de emprego, não é? E a necessidade de continuarmos a ter uma proteção social sustentável. Eu agradeço imenso as considerações iniciais e as perguntas que colocou, embora eu tenha visto, e o que preparei para dizer foi no sentido um bocadinho mais lato, abrangendo também essa questão, mas também outras que levam e que geram o fenómeno da diminuição do nível de emprego e do desequilíbrio financeiro do sistema de segurança social português, que coloca problemas de financiamento. Portanto, tocarei nesses pontos, só posso tocar porque em 10 minutos não consigo, mas penso que depois teremos espaço para debater e podermos ter aqui uma discussão bastante frutuosa nessa matéria. Partindo do sistema de segurança social português, eu queria esclarecer os que estão aqui connosco que ele é essencialmente, ele é composto por três modalidades de proteção, três componentes. Uma contributiva, que será equivalente ao Brasil à parte previdenciária, e uma não contributiva, que será a componente assistencial do sistema brasileiro. E ainda há uma terceira que é complementar, mas esta é totalmente facultativa e, portanto, vou deixá-la de parte aqui nesta análise porque não é aquilo que nos preocupa no momento de tratar. E dentro desta parte, no financiamento que diz respeito a estas duas componentes, a Lei de Bases da Segurança Social Portuguesa estabelece o princípio da adequação seletiva, dizendo que a parte do sistema contributivo, previdencial, do nosso sistema previdencial, é autofinanciada pelos interessados, por aqueles que estão enquadrados no sistema previdencial. E quem é que nós temos aqui? Temos entidades empregadoras, trabalhadores por conta de outrem, temos trabalhadores independentes e a figura também das entidades contratantes, e relativamente à questão que foi colocada
do problema de podermos ter às vezes o trabalho independente, economicamente dependente, e talvez enquadrar aí nessa figura das novas formas de prestação de trabalho, elas estariam aqui enquadradas por natureza no nosso sistema. Discutível é se poderiam ter um enquadramento à parte, mas elas encontram um enquadramento aqui nos trabalhadores independentes e, eventualmente, das suas entidades contratantes também, e ainda os beneficiários que sejam enquadrados no seguro social voluntário. E são estas pessoas, com as suas contribuições e com as suas cotizações, que financiam o sistema. E, por outro lado, de forma completamente diversa, o sistema não contributivo, que vai buscar as suas raízes aos ideais beveridgianos de segurança social, em que é o Estado que tem que suportar o encargo das prestações sociais, em que o que está na base é tentar que exista o mínimo de pobreza possível, que não haja segregação social, a proteção da igualdade, da dignidade da pessoa humana, a atribuição do mínimo do valor a todos. O facto de termos estas duas grandes modalidades e estas diversas formas de financiamento faz com que, sempre que há uma diminuição do nível de emprego, nós tenhamos uma receita menor no sistema previdencial, não é? E um maior encargo no âmbito do sistema de proteção social de cidadania. E o problema é agravado na medida em que no sistema previdencial a diminuição da receita constitui uma diminuição de receita não só para o próprio beneficiário que deixa de estar enquadrado nele, mas para aqueles que são beneficiários do sistema previdencial, mas já não só na modalidade de receber prestações, porque já não estão a entrar com receita para o sistema previdencial, que é o caso dos pensionistas, não é? Os pensionistas são beneficiários do sistema previdencial, não entram com receita para o sistema, mas só constitui uma despesa para o sistema. E num sistema como o português, em que não há o financiamento, o modo de financiamento não é por capitalização, mas sim por repartição, a receita do sistema previdencial em cada momento constitui aquele montante que existe para fazer face às despesas naquele momento. Portanto, a diminuição do nível de emprego, o facto das pessoas saírem do sistema previdencial, coloca um problema de desequilíbrio, não é? No âmbito do sistema previdencial, num sistema ainda por cima que tem a sua base na solidariedade intergeracional e que, portanto, logo desde aí, esse problema existe. E é agravado pelo facto de, a par desse desequilíbrio, temos um encargo superior para o Estado, porque essas pessoas continuam a ter uma proteção social, só que no âmbito do sistema não contributivo e, portanto, surge o peso maior para o Estado, através das suas receitas fiscais, ter que custear a proteção social destas pessoas. Por outro lado, temos numa realidade, não é, o avanço tecnológico que temos hoje em dia, o fenómeno da robotização, da digitalização, das novas formas de emprego, que também falou, que potenciam uma diminuição do nível de emprego, geram necessidade das pessoas se adaptar a novas formas de trabalho, ganhar qualificações que até aí não tinham para se poderem realocar no mercado de trabalho, desenvolver as atividades que surgem de novo ou que são adaptadas às novas tecnologias e, a par com este problema, temos o problema já anterior, e que se vai agravando cada vez mais, que é o das alterações demográficas. Temos uma inversão da pirâmide demográfica atual, de forma generalizada, não é um fenómeno português, portanto é um fenómeno comum, comum a todos nós, creio eu, e não só europeu também, portanto creio que se passa pelo mesmo problema no Brasil. Temos uma taxa de natalidade baixa e temos um envelhecimento populacional muito alto, com tendência para subir. Tivemos uma diminuição da esperança média de vida há 2 anos por causa do Covid, mas é exceção à regra, a tendência é para voltarmos a ter uma linha ascendente nesta matéria. E, por isso, há que tentar arranjar soluções para conseguir equilibrar o financiamento da proteção social nesta realidade. O que eu queria também deixar aqui à consideração para podermos discutir, e também vai um pouco ao encontro das questões que colocou, era se o trabalho a tempo parcial
não pode ser utilizado como uma ferramenta que ajuda a resolver o problema de base da diminuição do nível de emprego e, com isso, indiretamente, o problema do desequilíbrio financeiro da proteção social. Porque, vistas as coisas, o trabalho a tempo parcial permite conciliar a vida profissional com a vida familiar e, com isso, poderíamos conseguir tentar rejuvenescer novamente a nossa pirâmide demográfica, potenciando a parentalidade e, portanto, criando condições para que as pessoas voltassem a dedicar-se mais à família e a ter famílias mais numerosas. Permite, ao mesmo tempo, que se potenciem carreiras contributivas mais longas, e, portanto, as pessoas fiquem mais tempo no mercado de trabalho, desde que no final da sua vida laboral o estejam de forma adequada, com um número de horas adequado, e talvez até conciliar isso com a entrada dos jovens, com a injeção de jovens no mercado de trabalho, não é? Portanto, como uma ferramenta que permita conciliar a entrada dos jovens no mercado de trabalho com a saída dos mais velhos do mercado de trabalho. Multiplicam-se assim postos de trabalho, onde havia um, passamos a ter 2, permite que as pessoas, em determinados momentos das suas carreiras, possam diminuir o seu período normal de trabalho para se dedicar a formar-se nas áreas que o mercado carece, para se digitalizarem, para as pessoas que já têm alguma idade se poderem capacitar para o exercício das atividades que o mercado agora requer, que não eram as mesmas quando elas entraram no mercado de trabalho há uns anos atrás. E, portanto, podem, sem sair do mercado e sem correr o risco de virem a sofrer uma cessação do contrato de trabalho por falta de capacidade de se adaptar às novas realidades, diminuir o seu período normal de trabalho, ir fazer formação para estarem aptas a exercer as funções que o mercado, que o novo mercado de trabalho, as novas formas de prestar trabalho requerem e reclamam. E, portanto, aqui deixo um pouco em aberto se esta não podia ser uma ferramenta. Ao mesmo tempo, teremos aqui receita a entrar sempre para o sistema previdencial e teremos menos encargos no âmbito do sistema de proteção social de cidadania, no âmbito do não contributivo, porque estas pessoas a tempo parcial continuam a trabalhar, estão enquadradas no sistema contributivo, estão a contribuir para a sua carreira contributiva e, portanto, acabam por deixar, por não constituir um encargo no âmbito do sistema não contributivo, para nós chama o sistema de proteção social de cidadania. Claro que não há bela sem senão, e isto levanta também problemas. Em Portugal, não sei qual é a realidade no Brasil, mas em Portugal o trabalho a tempo parcial é de parca utilização, a taxa de trabalho a tempo parcial é baixa, mas a maioria das pessoas que trabalham a tempo parcial trabalha de forma involuntária. Ou seja, são poucos, mas os que trabalham a tempo parcial fazem-no não porque queiram aproveitar as vantagens, não porque não, eu agora vou conciliar a minha vida profissional, eu agora vou formar-me, não conseguem arranjar um trabalho a tempo completo e por isso é que trabalham a tempo parcial. E este é um problema que tem que ser resolvido. Se quisermos fazer uma aposta no trabalho a tempo parcial, é um problema que tem que ser resolvido, assim como a taxa de feminização do trabalho a tempo parcial. A maioria dos trabalhadores a tempo parcial são mulheres, não é? Que trabalham a tempo parcial não porque queiram, mas porque são elas que cedem na conciliação e, portanto, trabalham a tempo parcial. Se, então, a promoção do trabalho a tempo parcial não vier acoplada com medidas que evitem, não é, um tratamento menos favorável dos trabalhadores a tempo parcial do que os trabalhadores a tempo completo, estes fenómenos de discriminação, vão surgir inevitavelmente fenómenos de discriminação indireta dos trabalhadores a tempo parcial e das mulheres em especial. Portanto, para que isto aconteça, tem de existir uma proteção social adequada dos trabalhadores a tempo parcial. Estes trabalhadores têm que ver os seus rendimentos de trabalho substituídos, e nós já tivemos em Portugal já a introdução desta medida em algumas matérias no âmbito da conciliação da vida profissional e familiar muito recentemente, desde 1 de maio de 2023, que nós temos algum trabalho a tempo parcial substituído
por uma prestação da Segurança Social para que haja conciliação da vida profissional com a vida familiar. E é necessário também que haja registros contributivos feitos por equivalência nas carreiras contributivas destas pessoas, porque senão elas no futuro vão ver afetadas as suas carreiras contributivas para acederem às pensões de velhice e, portanto, isso terá consequências negativas. Eu sei que estou a terminar o meu tempo, mas só para não deixar, porque vincou muito o fenómeno da digitalização e das novas formas de trabalho. Em Portugal, aqui o caminho tem sido um pouco temos muito recentemente a legislação no sentido inverso do que apontou, ou seja, nós temos atualmente agora uma presunção de laboralidade especial para as plataformas digitais, o artigo 12A do Código do Trabalho. Portanto, caminhamos um bocadinho no sentido de qualificar essas relações laborais, se preenchidas, pelo menos dois dos índices da plataforma, como relações laborais. Em termos de segurança social, se isso acontecer, estas pessoas vão ser enquadradas no regime dos trabalhadores por conta de outrem. Não havendo esse enquadramento, elas estão na mesma protegidas no âmbito da proteção dos trabalhadores independentes. A grande diferença que existe atualmente é que o peso da proteção social vai recair essencialmente nestas situações sobre o prestador da atividade, porque a taxa é muito mais alta para ele do que para um trabalhador por conta de outrem. Só para, como fez essa pergunta em especial, só para reforçar, está bem? Exatamente, responder. Exatamente, muito obrigada. Muito obrigado, professora Luísa. Só pontuar que no Brasil a lei do trabalho parcial, a tempo parcial, foi gestada na Casa Civil. O ministro Gilmar vai se lembrar, em 1998, o ministro Gilmar era subchefe jurídico da Casa Civil da Presidência da República, e era uma matéria que não tínhamos norma nenhuma, como encarar esse trabalho, que é especialmente para mães de família, para jovens, e a lei saiu em 98 aí com o ministro Gilmar, comigo, trabalhando juntos lá na Casa Civil. Mas agora passo a palavra à professora Marta Coimbra para fazer as suas observações e responder aí as provocações. Certo. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a plateia e os meus colegas aqui de mesa. Bom, foram até agora levantados essencialmente dois problemas. A minha ótica, o meu olhar sobre estes problemas é sempre financeiro, é nessa ótica que trabalho e é assim que vejo as coisas. Bom, um primeiro problema é o de facto de existirem situações potenciadas pela evolução social de precarização das relações laborais, no sentido em que não há formalização de uma relação laboral. Isso aí é um problema, diria que maior. É um problema que escapa mais à perspectiva financeira sobre a segurança social, no fundo porque isto não é querer descartar, mas porque não é um problema da segurança social, é um problema das relações laborais, essa falta de formalização. Portanto, um problema da segurança social é o de tentar compreender e conciliar aquilo que já chega formalizado, sob o ponto de vista, neste caso, financeiro. E, de facto, esse aí é um desafio maior que está no mundo do direito laboral, realmente a formalização do vínculo, que não é um desafio novo, é um desafio que já vem desde há muito tempo, porque, de facto, países com uma taxa de formalização de vínculos laborais, portanto, com muitos trabalhadores precários que não são assim reconhecidos, têm, de facto, uma ineficiência ao nível depois da proteção social, porque isso não é naturalmente computado ao longo da sua vida ativa em termos contributivos. Um problema diferente e um problema, eu diria, menor é o do trabalho a tempo parcial. O trabalho a tempo parcial não é necessariamente um problema em termos financeiros, desde logo, isto numa perspectiva puramente económica, se o valor criado pelo trabalho a tempo parcial não ficar muito aquém do valor criado pelo trabalho a tempo integral. Porque, na verdade, numa ótica financeira da segurança social, interessa-nos o valor criado pelo trabalho, o valor que eu consigo. No fundo, nós temos um sistema de repartição,
como a colega disse, mas há um valor que é, embora não seja acumulado numa conta individual, é um valor que é regularmente transferido para outra geração, mas que, enfim, é um valor que é retirado do trabalho. Portanto, é um percentual sobre o valor criado pelo trabalho. E na medida em que esse valor tende a subir, em que haja uma maior produtividade, de facto, nós conseguimos escapar um bocadinho a esse problema. Aliás, peço desculpa. Aliás, essa é muitas vezes apresentada como uma solução para os problemas da segurança social, o aumento da produtividade, quando, na verdade, essa é uma solução geral para os problemas, enfim, do mundo, especificamente das finanças públicas. Bom, mas efetivamente é um ponto. Na medida em que esse trabalho a tempo parcial cria um maior valor acrescentado, não é com isso um problema. Também não é um problema maior, aí não é todo um problema, se ele criar um valor acrescentado que supere que em ganhos de produtividade supera essa falta de tempo. É um problema, mas um problema não especialmente relevante se o trabalho a tempo parcial for uma realidade que afete uma parte da vida da pessoa e não propriamente a integralidade da sua carreira contributiva. Ou seja, se nós tivermos aqui interrupções, que não são totais interrupções, são momentos, intervalos, em que há uma interrupção da carreira do trabalho a tempo integral para trabalho a tempo parcial, nomeadamente para situações de cuidado, apoio familiar, que é uma das situações mais comuns e por isso mais que se tentam acautelar em termos jurídicos. Portanto, se uma mulher ou um homem interromper a sua carreira, portanto, e desempenhar as suas funções a título parcial durante o período em que o cuidado dos filhos assim o exige, obviamente que se cria aqui uma lacuna financeira, mas sendo um período relativamente curto, é mais facilmente respondido por uma prestação substitutiva do Estado em nome dessa pessoa. Portanto, uma compensação que neste caso irá por via do Orçamento de Estado e não por via contributiva. De todo modo, este problema do trabalho a tempo parcial e até também, em geral, da precarização dos vínculos, cria aqui um problema que eu gostaria de falar aqui, que é em termos financeiros, o da diversificação das fontes de financiamento na segurança social. E estamos a falar da segurança social contributiva, ou seja, do sistema previdencial ou previdenciário, como julgo que chamam no Brasil. Portanto, estamos a falar numa segurança social que no fundo, em que se protegem os beneficiários contra os riscos sociais, nomeadamente, e de forma mais impactante em termos financeiros, o risco de velhice. Portanto, as pensões, em que se pagam as pensões de reforma. Numa vertente exclusivamente previdenciária, e, portanto, excluindo aqui essa vertente assistencialista, que nós também temos, que no Brasil também tem, obviamente, proteção social, e essa vertente assistencialista que é financiada por transferências do Orçamento de Estado, nos termos do princípio da adequação seletiva. No caso da proteção social, da segurança social previdenciária ou contributiva, eu queria aqui destacar um risco que existe nesta diversificação das fontes de financiamento, que é a partida apresentada como uma solução, uma das soluções para responder a estas realidades de precarização de vínculos, de trabalho a tempo parcial, que é de, no fundo, substituir parte das contribuições dos trabalhadores por transferências do Orçamento de Estado. Ou seja, o trabalhador trabalha menos tempo ou o trabalhador não é reconhecido em termos formais, então essa falha em termos contributivos, essa lacuna contributiva, é colmatada por via do Orçamento de Estado e, portanto, por transferências do Estado pagas através de impostos. Um financiamento generalista, digamos assim. Isto, de facto, parece apelativo numa certa perspectiva. Em Portugal tem-se feito, sobretudo,
como o reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que tem recebido contribuições, nomeadamente IVA social, adicional ao IMI e algumas outras. Portanto, tem havido alguma inovação nesse sentido. Já agora, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um fundo de reserva que serve como almofada para o caso da existência de déficits no sistema previdencial da Segurança Social. Bom, tem-se feito de facto essa diversificação de fontes de financiamento a esse nível, de uma forma ainda residual, mas que em termos pelo menos teóricos é impactante, e discute-se o aprofundamento dessa tendência de diversificação de fontes de financiamento, nomeadamente com a digitalização e a robotização. A título de exemplo, até num estudo recente que foi encomendado pelo Governo e assinado pelo Dr. Paulo Pedroso, há uma proposta de taxar, portanto, a chamada internet das coisas ou a comunicação entre robôs. Isto, enfim, é uma proposta que está consagrada neste estudo, mas é, em geral, uma alternativa que tem sido discutida e tem vindo a ser discutida, de facto, para encararmos esta nova realidade que temos perante nós e que afeta naturalmente o mundo do trabalho e, por consequência, o mundo da segurança social. Esta cobrança de impostos sobre a atividade digital, de alguma forma, e depois aqui há naturalmente diferentes perspectivas ou diferentes soluções, tem contudo um problema, e era aí que eu queria chegar, era este ponto que eu queria realçar, que é o de que, se nós passamos a transferir para o Estado esta obrigação de financiar um sistema que, por definição, é um sistema autofinanciado, estamos, no fundo, a desvirtuar esta relação em que ele sempre se baseou, que é a relação contributiva, que cria sobre o sujeito um dever de contribuir, mas também atribui ao sujeito um dever de receber uma prestação. No fundo, há aqui uma certa relação sinalagmática que não é extrema, isto é discutida, tem contornos próprios, evidentemente, mas há, no fundo, este sinalagma, esta correspondência entre, de alguma forma, a contribuição que o sujeito paga e o benefício que vem a oferir. O problema de passarmos de um sistema eminentemente contributivo para um sistema, ainda que parcialmente financiado por impostos, conduz de facto a uma certa descaracterização do sistema, a uma desvirtualização desta relação sinalagmática, como dizia, mas mais do que isso, e este é o problema que depois se reflete em termos de direito, em termos jurídicos, conduz aqui a um enfraquecimento, a um potencial enfraquecimento do direito que o contribuinte vem a oferir. Estou a pensar especificamente no caso das pensões, mas também da mesma forma do subsídio de desemprego ou outros tipos de riscos sociais que são acautelados neste sistema. Ou seja, se há aqui um enfraquecimento da contribuição que o sujeito tem para o sistema, não haverá depois também um enfraquecimento da garantia do seu direito ou daquilo que ele pode vir a exigir do sistema. Portanto, se nós deterioramos a base que define a lógica financeira do sistema, o meu receio, e esse questionamento que eu queria deixar aqui, é de que, de facto, isso pode ter um reflexo em termos jurídicos no sentido de estar menos acautelada a expectativa do cidadão. E, de facto, se nós cairmos para porque essa é uma diferença impactante entre o sistema previdencial e o sistema assistencialista, que é, de facto, no sistema assistencialista, o Estado não está propriamente vinculado a uma prestação, é quase como uma obrigação natural. Se a dá, se não a dá, a possibilidade do sujeito a exigir é muito menos forte do que aquela que existe no sistema previdencial. Portanto, a dúvida que lanço aqui, a questão que lanço aqui é um bocadinho nesse sentido. Obrigada a todos.
Muito obrigado, professora Marta. Só também para prestar uma informação sobre a sua colocação, hoje no Brasil, depois da reforma trabalhista, nós tivemos a regulamentação de uma nova modalidade contratual, que é o trabalho intermitente. E hoje a média de engajamento é de 22 horas por semana. Significa que é praticamente igual ao trabalho a tempo parcial. E sempre o princípio básico nesses casos é o princípio da proporcionalidade. Você recolhe para a Previdência proporcionalmente àquilo que você trabalhou. E nesses casos, o que acontece? Como a pessoa está liberada para ter outras atividades, o conjunto do que ela for recebendo nos várias fontes é que vai dar uma previdência mais ampla para ela. Mas muito obrigado, professora Marta. Então, passo imediatamente a palavra à professora Joana, também aqui da Universidade de Coimbra. Muito obrigada. Antes de mais, renovo os cumprimentos aqui aos meus colegas deste painel. Cumprimento naturalmente toda a assistência e também agradeço à Comissão Organizadora o convite que me dirigiu para aqui estar. A minha ótica aqui é como laboralista, não é? Como juslaborista, e se calhar começava por desenvolver algumas das pistas lançadas aqui pela doutora Luísa em relação à questão do trabalho a tempo parcial como um possível motor para garantir a sustentabilidade do sistema de segurança social. Claro que daquele ponto de vista em que eu me sinto mais à vontade para tratar da questão, que é o ponto de vista laboral. Ora, é evidente que o trabalho a tempo parcial, do ponto de vista laboral, tem para o trabalhador um aspecto central que nós iremos conotar à partida como desfavorável, que é ter uma remuneração inferior àquela que é de um trabalhador a tempo integral. Normalmente são associados ao trabalho a tempo parcial um conjunto de vantagens, quer para o próprio trabalhador, quer para a sociedade em geral, que, em termos teóricos, fizeram dele, durante algum tempo, uma figura bastante atrativa. Claro que em países como Portugal e países, sobretudo, da Europa aqui do Sul, não sei exatamente como é que serão as coisas no Brasil, mas a partir do momento em que tem a figura do trabalho intermitente, tudo também se altera, porque esse tornou-se a estrela, digamos assim, do mercado de trabalho brasileiro, mas em países como Portugal, a verdade é que, atendendo ao momento em que a figura foi, sobretudo, promovida aqui, em Portugal, que foi, sobretudo, a partir dos anos 90, e do momento em que ele foi lançado como figura, que era uma altura em que nós já não estávamos perante um direito de trabalho protetor, mas já estávamos numa fase de direito de trabalho claramente flexibilizador, ele foi automaticamente posto em prática como uma figura que iria conduzir à precarização das relações laborais. Porquê? Porque, por exemplo, países como a Suécia e a Noruega, que introduziram o trabalho a tempo parcial como figura nos anos 70, em que o direito de trabalho era um direito robusto, protetor, tiveram uma ligação com o trabalho a tempo parcial muito mais simpática. Os trabalhadores não eram vistos como trabalhadores desprotegidos, antes pelo contrário, tinham a mesma proteção, ou igual proteção que os trabalhadores a trabalho a tempo integral, e conseguiam fazer dele as tais vantagens em termos de conciliação e tudo mais. O que é que acontece? Países como Portugal, Itália e Espanha introduziram-na na época dos anos 90, por isso, sobretudo. E a partir daí, no fundo, ele também foi acompanhado com tudo aquilo que também houve de perverso, digamos assim, em termos de direitos laborais, para o trabalhador. Porque toda a flexibilização dessa altura coincidiu com flexibilização externa dos vínculos, isto é, contratos de trabalho a termo, trabalho temporário. E o trabalho de parcial foi, no fundo, um cocktail também no meio de todas essas figuras. Para já não falar de todo um tipo de medidas de flexibilização interna nas relações, de solicitar trabalho suplementar de forma muito mais facilitadora. E tudo. Portanto, a figura, quando foi implementada entre nós e tem sido desenvolvida, acabou por levar a que ela hoje seja vista em países como o nosso, como uma figura, como o patinho feio, não é? Digamos assim, como uma figura que é
destinada a uma população marginalizada, muitas das vezes do ponto de vista social, jovens, estudantes, migrantes, e, naturalmente, também o problema é relacionado com as mulheres e, portanto, tem este tom. Portanto, nós ouvimos falar em dizer vamos promover o trabalho a tempo parcial como medida de sustentabilidade. Um laborista diz, bem, mas este trabalho a tempo parcial não vale a pena, porque este aqui tem todos os estigmas negativos que nós não queremos. Portanto, os desafios, parecem-me, são, no fundo, de promover o bom trabalho a tempo parcial. O que é muito difícil, porque nós já temos também uma bagagem de flexibilização das relações de trabalho que dificilmente vai, se calhar, superar esses problemas, mas porque depois também é um desafio para o legislador, porque tem que ser compatibilizado com um outro conjunto de políticas que também é muito difícil de articular. Designadamente, só para dar um exemplo, nós não vamos poder promover bom trabalho a tempo parcial se tivermos uma política em termos de trabalho suplementar que torna o trabalho a tempo suplementar barato. Porquê? Porque isso significa que automaticamente os empregadores vão utilizar o trabalho a tempo suplementar e não vão recorrer ao trabalho a tempo parcial. Nós também não podemos promover o trabalho a tempo parcial sem estarmos cientes que temos que os articular com outras políticas sociais fundamentais. Aquela que a doutora Luísa aqui falou é fundamental, que é a da articulação com uma política de promoção do trabalho a tempo parcial que seja compatível com a igualdade entre homens e mulheres. Porquê? Porque o trabalho a tempo parcial pode ser uma alavanca realmente para a tal conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, mas tem que ser claramente tratada de uma forma que permita inverter aquilo que tem sido, peço desculpa, a tendência nas últimas décadas de ser uma figura claramente destinada às mulheres. Porquê? Porque elas desempenham o papel de cuidadoras, quer de crianças, quer de dependentes adultos. Isso, naturalmente, nós hoje já podemos aprender um bocadinho com isso. Porquê? Porque já tivemos realmente políticas de promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar de primeira geração, em que, no fundo, criámos instrumentos como o trabalho a tempo parcial para permitir que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, mas já vimos que esse efeito, se elas forem neutras deste ponto de vista, o que é que vai acontecer é que vamos continuar a perpetuar estes papéis de serem as mulheres a desempenhar esses papéis. E, portanto, lá está, também do ponto de vista da segurança social, elas vão ser, tipicamente, aquelas que vão ser prejudicadas. Hoje, eu tenho a sensação que nós temos, pelo menos no nosso direito de trabalho português, algumas pistas de que é possível fazer políticas de promoção da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, designadamente através do instrumento do trabalho a tempo parcial, que tentem contornar esse efeito perverso que é colocar as mulheres como principais destinatárias desta medida e, portanto, perpetuar papéis discriminatórios em termos de responsabilidades familiares e depois perpetuar diferenças no mercado de trabalho em termos de participação, salários, promoção e depois, naturalmente, pensões. E quais são essas pistas que o nosso ordenamento, por exemplo, dá hoje em dia? Dá aquelas pistas que, por exemplo, a doutora Luísa aqui falou. Quer dizer, há uma tendência hoje para tentar que estas medidas de conciliação sejam sejam partilhadas entre os dois progenitores, ou neste caso, entre o homem e a mulher trabalhadora. E isto para quê? Para que não recaia sobre ela apenas a tendência para utilizar este instrumento de flexibilização, de conciliação, perpetuando esses tais estigmas. Como é que isso se faz? Faz-se, por exemplo, não permitindo que a mulher acumule todas essas vantagens em termos de conciliação. Por exemplo, as licenças de parentais. Garantir que uma parte é necessariamente exclusiva para o elemento masculino. Ora, no trabalho a tempo parcial também, por exemplo, quando o trabalho a tempo parcial é uma medida de conciliação, garantir que uma parte dessa utilização do trabalho a tempo parcial é feita pelo outro progenitor. Porque nós já sabemos que se nós damos medidas de conciliação sem termos essa preocupação em termos de género,
vamos continuar a perpetuar aquilo que foi o cenário dos últimos 20 anos, que é as medidas de conciliação existem, trabalho a tempo parcial, outros géneros, mas elas são claramente e tipicamente utilizadas, horários de trabalho flexíveis, são claramente e tipicamente utilizadas pelas mulheres. E, portanto, nós hoje já começamos a ter no ordenamento jurídico português algum género de sinais, técnicas, que permitem travar essa utilização discriminatória de figuras de conciliação, designadamente o trabalho a tempo parcial. E, portanto, eu diria que neste momento, desse ponto de vista, já temos mais instrumentos que nos permitem ter melhores políticas para criar um bom trabalho a tempo parcial, pelo menos da perspectiva de género. Outra coisa que me parece também fundamental é que não há qualquer tipo de política de promoção do bom trabalho a tempo parcial se ela não for acompanhada de outro tipo de políticas sociais, nomeadamente no que toca a sistemas, a redes de creches públicas e de sistemas de acompanhamento de adultos dependentes. Porquê? Porque o bom trabalho a tempo parcial é o trabalho que se quer voluntário. Ora, se eu abdico de trabalhar a totalidade ou parte do tempo, porque os sistemas que me oferecem do ponto de vista de cuidar das minhas crianças ou dos meus dependentes, o sistema público e as respostas do sistema público não são adequadas desse ponto de vista, é evidente que eu vou continuar a fazer um mau trabalho a tempo parcial, que é aquele que eu sou obrigada a fazê-lo, porque não tenho as respostas convenientes da outra parte. Portanto, eu diria que é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que tem que ser completamente articulada com muitas outras políticas laborais e sociais em geral para poder surtir esse efeito. Eu penso que estes 20 anos de trabalho, ou 20 e tal anos de trabalho a tempo parcial que tivemos aqui no nosso país, já nos permitem olhar para isto e ver, nós não vamos poder cair nos mesmos erros para, mais uma vez, fazer vir à tona os aspectos negativos da figura do trabalho a tempo parcial. Muito obrigada. Não sei se... Só para comentar que eu me senti assim, bastante confortado de saber que pelo menos uma das painelistas é do meu ramo de Direito do Trabalho, a professora Joana, e também dizer que no Brasil nós seguimos muito do exemplo da reforma trabalhista de Portugal, da prevalência do negociado sobre o legislado, e também na própria reforma conseguir coibir a discriminação entre homem e mulher, então há uma proteção maior. Mas já passo de imediato a palavra à doutora Carolina Brasil, aqui representante também da ala brasileira do painel. Obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento os organizadores do evento, os meus colegas de painel e a toda a plateia. Uma alegria estar aqui. E a disrupção do trabalho já é um fato. E o modelo tradicional no Brasil já não funciona, né? Nós temos uma bomba aí a eclodir a qualquer momento, que é a nossa Previdência. A nossa tributação da folha no Brasil pode chegar a 48%, entre INSS, RAT, FAP e contribuição de terceiros, enquanto a média dos países na OCDE é de 22,9%. Anotei aqui. Então, nós já temos uma tributação excessiva e eu vejo 4 pontos que são muito problemáticos. Eu vejo a questão da pejotização, né, que é a transformação do trabalhador pessoa física em PJ, exclusivamente para reduzir a carga tributária. Vejo outro problema, que é o trabalho informal, que eu separo da pejotização, como estava conversando agora com o ministro Ives no almoço, o caso do Uber, né? O trabalho informal, como trazer essas relações para dentro da Previdência de uma forma que funcione, né? Sem mandar essas empresas embora. Hoje, no Brasil, nós temos o julgamento do caso do Uber entre o reconhecimento ou não do vínculo empregatício. Algumas turmas reconhecem a onerosidade, a subordinação e a habitualidade, e outras turmas não.
Também vejo a questão da economia digital, né, da digitalização, da mão de obra, da substituição da tecnologia pela mão de obra humana e também os nômades digitais. Sobre os robôs, sobre a tributação dos robôs, como foi muito bem abordado aqui no painel anterior, eu acho que esse é um caminho, mas é um caminho que precisa de regulação, é um caminho que ainda pode ser bem trabalhoso. Uma forma que talvez seja mais efetiva para resolver essa questão da arrecadação seja aumentar, nós temos no Brasil a COFINS, a contribuição que é destinada à Seguridade Social. Hoje nós estamos aí em meio à reforma tributária, mas talvez seja majorar um pouco da COFINS para conseguir equilibrar essa ausência do recolhimento do INSS. Outro ponto que eu gostaria de trazer, a pejotização ela é um fato. No Brasil ela é um fato e nós estamos falando geralmente da pejotização de grandes cargos. São pessoas que têm um nível de estudo avançado, que têm uma capacidade de administrar o seu patrimônio e o seu planejamento financeiro. Então, talvez, ao invés de ignorar esse fato e lutar contra ele, trazer formas de regulamentação para que houvesse, nessas sociedades individuais, pelo menos, um mínimo de arrecadação, uma contribuição mínima previdenciária, também para os trabalhadores informais, uma contribuição mínima previdenciária. Eu não vejo nesses trabalhadores informais, como no caso do Uber, uma alternativa a você colocar um ônus para a empresa. Porque essas empresas elas não funcionam assim nos outros lugares do mundo. Eu acredito que elas iriam embora se elas fossem oneradas dessa forma, sendo reconhecido qualquer vínculo trabalhista ou qualquer onerosidade nesse sentido da prestação do serviço. Mas acredito que é algo, né, para pensarmos todos juntos, debater, porque os fatos estão aí, a sociedade está mudando, nós também precisamos mudar a forma de tributar, e acredito que essas são algumas alternativas que nós temos, sem ignorar o fato de que já ocorre a pejotização, já ocorre esse trabalho informal, e que nós temos que pensar em como custear isso. Outra alternativa que eu penso seria um seguro-desemprego privado, uma obrigatoriedade de um seguro-desemprego privado para esses trabalhadores informais e também para os trabalhadores que fazem essa opção aí da prestação de serviço pela pessoa jurídica. Acredito que essa obrigatoriedade seria uma garantia e esses fatos também trariam uma redução, né, da Previdência. Você traz uma otimização das relações, sem prejudicar nenhum trabalhador e trazendo talvez a obrigatoriedade, porque como nós debatemos também ali no almoço, você deixar isso a cargo do funcionário, do empregado, do prestador de serviço, isso nem sempre funciona, porque ele não está vendo o futuro, né? Ele só está pensando ali na sua relação do presente. Eram essas as minhas ponderações. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carol. O nosso tempo praticamente já está esgotado. Eu só queria concluir que, tirando as experiências que foram apresentadas aqui, as ideias, eu saio pelo menos com alguma coisa para acrescentar lá nos nossos julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho em relação principalmente a esse tema das plataformas digitais. As turmas, nós estamos divididos, o tribunal. Metade das turmas reconhece vínculo de emprego, metade das turmas não reconhece vínculo de emprego. O Supremo Tribunal Federal retira a competência da Justiça do Trabalho de atuar nessa área, exatamente pelos exageros de reconhecer vínculo. Mas o problema previdenciário segue. Então, me parece que a fórmula melhor, que eu vejo aqui, é que as empresas de plataformas digitais coloquem os trabalhadores, que não são empregados, trabalhadores, como contribuintes autônomos, obrigue a inscrição como contribuintes autônomos, de tal forma que não haja essa desagregação econômica de se exigir o vínculo de emprego para conseguir a previdência e encargos sociais, e aí as empresas acabam deixando o país. Então,
Então, o que estava a ameaça da Uber é deixar o Brasil se vingar essa ação civil pública que colocou uma multa de R$ 1 bilhão se não assinar a carteira de todos os trabalhadores. Espero que logo essa decisão seja reformada ainda na segunda instância. Então, ficam aqui sugestões e o agradecimento a todos os que assistiram. E eu, antes da salva de palmas, eu vou dizer que tem um aniversariante hoje aqui, o Dr. Rômulo Najib. Então, fico a salva de palmas para o aniversariante de hoje. Está encerrado o painel.